cumprimentamos os irmãos e a todos que nos acompanham através dessa transmissão. Com a paz do Senhor Jesus, nós daremos início a essa escola bíblica dominical com um clamor pelo sangue de Jesus. Queremos convidar aqueles que podem se colocarem de joelhos ou fecharem os olhos para orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós clamamos, Senhor, nesta manhã, o poder, a vida que há no sangue de Jesus. Queremos pedir permissão, Senhor, para entrarmos na Tua presença. Pedir que o Senhor venha, Senhor, nos remir, nos lavar, Senhor. Nos levar a uma comunhão maravilhosa com o Teu Espírito Santo. Possamos sentir todo o Teu amor, a Tua graça, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, nós estaremos agora louvando ao Senhor. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu abrigo. Quando te prostrares diante de Deus, lembra que Jesus está contigo. Pede seu auxílio, pede seu perdão. Lembra que Jesus é teu abrigo. Deixa que o Senhor mude o teu viver. Lembra que Jesus é teu amigo. Venha sobre nós, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. Venha sobre Ó nós, Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça. venha sobre nós. Ó Deus, venha sobre nós, seja sobre nós a tua graça.
Glória a Deus. Nós daremos início ao estudo que o Senhor reservou para essa manhã, que se encontra no livro de Números. Números, capítulo 22, versículo 9. Título da aula de hoje, A Jumenta de Balaão. Números, capítulo 22, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Somente até aqui estaremos orando. Senhor nosso Deus, nós queremos mais uma vez, Pai, nos colocar na Tua presença, diante da Tua presença, pedindo que o Senhor venha nos encher, Senhor, com a Tua palavra, venha falar às nossas almas, aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, Senhor, e Tua palavra viva possam nos alimentar nesta manhã. Esse é o nosso pedido como igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O povo do Senhor, o povo de Deus, caminhava no deserto, rumo à terra prometida. E nesse momento, nesse capítulo que nós lemos, se aproximava de um certo lugar, as proximidades de um lugar onde habitavam os amorreus. E chegando próximo a esse lugar, habitado pelos amorreus, o povo Israel resolve enviar alguns homens, mensageiros, para poderem falar com o rei Seom, que era o rei dos amorreus, para que ele pudesse consentir a passagem por aquele lugar, por aquelas terras. Eles disseram que eles apenas passariam por ali, eles não se desviariam pelos campos, não beberiam as águas das fontes, eles não se utilizariam das vinhas, das plantações. Era apenas uma passagem para que eles pudessem continuar o plano que Deus tinha para eles, para que pudessem chegar à terra prometida. Mas o rei Seom, o rei dos amorreus, ele não permite, e ele declara guerra a Israel. Israel precisa entrar nessa batalha, nessa luta. Eles entram, e o Senhor, à frente da batalha, dá a vitória para Israel. Israel toma posse da terra dos amorreus, entra na terra dos amorreus, para que eles pudessem continuar caminhando. E assim eles passam por essa terra, vencem essa batalha, passam por essa terra dos amorreus e continuam sua jornada rumo a Moabe. E a palavra diz que eles habitam, eles ali fazem habitação nas campinas de Moabe, eles acampam ali nas campinas de Moabe,
E a presença deles em Moabe chega ao conhecimento de um outro rei, o rei dos Moabitas, que era o rei Balaque. E quando essa informação ela chega a Balaque, rei dos Moabitas, a palavra diz que ele se incomoda muito com isso. Ele teme e ele fica angustiado pela presença do povo de Israel, sabendo que Deus já havia dado muitas vitórias em batalhas e recentemente eles haviam derrotado os amorreus. E ele reúne ali os seus anciãos, os homens mais experientes do seu povo, esse rei Balaque, para dizer, olha, está chegando Israel e eles vão tomar tudo que é nosso. Nós precisamos tomar uma ação. Há um texto aqui em Números, capítulo 22, mesmo capítulo, versículo 4, que diz: por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Então Balaque, ele diz ali que era o fim para os Moabitas. Que Israel passaria e levaria tudo quanto eles tinham. Terras, as posses, o ouro, tudo. Eles levariam tudo. E ele resolve adotar uma estratégia. Se antecipar ao povo do Senhor. Ele resolve enviar mensageiros, esses anciãos, para que eles pudessem fazer contato com o profeta Balaão. Eles enviam esses homens, esses anciãos, ele envia esses homens para que fizesse contato com Balaão e pudesse negociar, conseguir algo de proveito desse profeta. Então ele chega a Balaão pedindo uma ajuda. Esse povo, que era um povo que queria deter o povo do Senhor, eles pedem ajuda para que Balaão fizesse uma intervenção junto a Deus e eles pudessem sair vitoriosos. Está descrito no versículo 6 desse capítulo, está colocado: eis que um povo do Egito, um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra. Então o rei, esse rei Balaque, ele faz um pedido a Balaão. Fala: profeta, amaldiçoa esse povo de Deus para que eu possa feri-los e eu possa sair vitorioso dessa batalha. Esses anciãos, eles vão levar essa proposta para Balaão. E Balaão, quando recebe esses anciãos, ele não dá uma resposta imediata. Ele pede para que esses homens descansem à noite, porque ele buscaria no Senhor a palavra correta, a decisão que era reta junto aos olhos do Senhor. E assim, de madrugada, durante a noite, o Senhor ele visita a Balaão. E quando ele visita Balaão, o Senhor deixa claro que ele não quer nenhuma aliança e não quer que haja negócio e nem que o povo seja amaldiçoado. Ele deixa claro que o profeta não deveria se misturar com esses homens e nem fazer nenhum negócio. Isso está no versículo 12 desse capítulo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então ele disse claramente ao profeta, para que ele não fizesse nenhum negócio e nem amaldiçoasse ao povo de Deus. E assim, tomando conhecimento dessa resposta, o rei Balaque, ele envia agora os príncipes do seu reino, os homens que eram nobres, conhecidos por suas posses, e esses homens, eles chegam a Balaão já oferecendo ouro e prata para que ele fosse até o encontro do rei e cumprisse o desejo dele. E Balaão, ele diz que ele não poderia aceitar, porque
Deus havia cumprido, havia falado aquilo que ele deveria cumprir, mas que ele consultaria a Deus novamente, e ele pede para que esses príncipes, esses homens importantes do reino de Moabe, ficassem ali durante a noite, porque ele consultaria a Deus. E ele, novamente, ele pergunta ao Senhor, e o Senhor ele dá uma resposta diferente dessa vez. O Senhor já havia falado claramente que não gostaria que ele fizesse nenhuma aliança e nem amaldiçoasse ao povo de Deus. Mas o Senhor, ele responde no versículo 30 de forma diferente. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Apesar do Senhor já ter revelado a sua vontade, deixado claro para Balaão, para o profeta, que não era para que ele fosse com aqueles homens, o Senhor lhe dá uma palavra para Balaão, deixando com que ele escolhesse e ele pudesse aceitar. Porque Balaão, ele já estava com o coração inclinado a isso. Ele tinha uma preocupação de continuar como profeta, por isso ele vai ouvir novamente a Deus, mas Deus já havia sido claro. Mas ele não queria ao mesmo tempo perder a chance de poder possuir aqueles bens, a prata, o ouro. Tudo isso chegou ao coração de Balaão e fez com que ele colocasse, mesmo sabendo qual era a vontade de Deus, ele insistisse em ter uma resposta diferente. E pela manhã, Balaão ele prepara a sua jumenta, o animal que o transportava. Ele prepara essa jumenta e ele sai com esses príncipes rumo a Moabe, com esses homens rumo a Moabe. E a Bíblia conta que a ira do Senhor, ela se acendeu contra o profeta. E o Senhor, ele decide enviar um anjo para que esse anjo revelasse alguns sinais durante o caminho e mostrasse a Balaão que a decisão que ele estava tomando era uma decisão de erro, era um caminho de morte, era um caminho errado. E quando ele sai com a jumenta, o anjo do Senhor, ele aparece na frente com uma espada, desembainhada, com uma espada na mão, e a jumenta ela vai atrás desse anjo e se desvia do caminho. E Balaão, enfurecido que a jumenta havia se desviado, havia errado o caminho ao ver o anjo, ele decide espancar o animal. Ele toma essa decisão de espancar o animal, de puni-lo. E assim, ele segue em viagem e o anjo do Senhor novamente aparece. E a jumenta vê esse anjo do Senhor entrando numa vereda de vinhas. E essa vereda, ela tinha espinhos, ela era apertada. E ao ver o anjo, a jumenta ela vai em direção a ele e ela acaba apertando Balaão contra os espinhos e acaba machucando o seu pé, acaba machucando a ele. E Balaão novamente espanca a jumenta. E assim, pela terceira vez, ocorre que o anjo, ele passa na frente da jumenta, a jumenta vê novamente o anjo e entra por um caminho estreito. E nesse caminho estreito, quando chega um certo momento que não consegue passar, a jumenta acaba caindo por cima de Balaão, machucando a ele. E Balaão novamente espanca a jumenta, espanca o seu animal. E quando ele faz esse terceiro ato, o Senhor ele abre a boca da jumenta para falar com Balaão. E a jumenta ela diz: que te fiz eu para que me espancasse de novo? E Balaão disse que a jumenta havia zombado dele e que se ele tivesse uma espada, ele mataria o animal. E a jumenta ela lembra a Balaão, ainda sendo usada pelo Senhor, que ela por muitas vezes esteve ao seu lado, sempre o serviu, sempre o levou para todos os lugares e nunca havia cometido esses atos. E na sequência, o anjo do Senhor, ele aparece a Balaão, os olhos dele se abrem, ele enxerga a presença do anjo do Senhor, se prostra, e o anjo,
ele fala com ele, no versículo 32, ele dá um recado a Balaão. Então, o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo do Senhor, ele repreende a Balaão. Por que você espancou a jumenta por 3 vezes? Fui eu mesmo que coloquei aqui como adversário para que você pudesse, porque seu caminho, ele é perverso. Balaão, ele fez uma escolha. Ele estava trilhando um caminho que ele escolheu, que o Senhor havia falado para que ele não tomasse, decidisse não ir, mas ele foi, ele desobedeceu. E esse caminho, ele não era o caminho da profecia, não era o caminho de Deus, não era o caminho de um servo do Senhor, da vontade de Deus. Se ele estivesse em comunhão com o Senhor, fosse um servo fiel, ele veria, aliás, os sinais que Deus estava mandando. As 3 vezes que o anjo foi pelo caminho e fez com que ele parasse, machucando a ele, e ele acabou punindo a jumenta, acabou descontando no seu animal. E o Senhor, ele faz a mesma pergunta que o Senhor ele fez para nós, para Balaão: quem são estes homens que estão contigo? O Senhor ele faz para as nossas vidas. Quem são esses homens que estão contigo? Ou seja, quais são os objetivos, quais são as pessoas, quais são as coisas que têm nos feito desviar, que podem nos fazer desviar do caminho de Deus? É a razão, talvez, são os nossos conceitos, é aquilo que nós pensamos, são algumas influências. O que pode nos fazer desviar do caminho de Deus, do caminho de vida, do caminho da revelação, do caminho dos dons espirituais, do caminho da palavra? O que tem nos feito, talvez, tem nos levado a isso, a nos desviarmos, a sairmos das revelações, da obra do Espírito, a viver uma bênção? Que Balaão, apesar de ser um profeta, e isso fala conosco, ele teve essa experiência negativa. E nós, como servos do Senhor, também que nós servimos a Deus, estamos com a profecia em nossos corações, nós estamos também sujeitos a passar por isso. E o Senhor, ele não deseja isso para nós. Ele deseja que nós venhamos a percorrer sempre um caminho de vida, um caminho reto, um caminho de obediência, um caminho de temor. Esse é o caminho que o Senhor tem preparado para nós. Não é um caminho de juízo, um caminho de dor, um caminho de morte. O caminho que o Senhor preparou para nós, ele é um caminho de vida. O Senhor, ele tem nos usado na sua obra, através da sua misericórdia. Ele tem chamado a muitos irmãos, irmãs, e tem nos capacitado para que nós venhamos a fazer a obra dele, mas muitas vezes nós permitimos que a nossa própria natureza, ela atrapalhe. No caso de Balaão, a natureza que atrapalhou ele foi essa concupiscência, foi esse desejo por posses. Mas existem muitas coisas que podem nos atrapalhar no caminho. Muitas coisas que podem nos fazer desviar do caminho. A personalidade, o temperamento, a razão. Muitas coisas que podem nos atrapalhar e que podem passar a nos governar, ao invés de sermos governados pelo Senhor e pelo seu Espírito Santo. Foi isso que aconteceu com Balaão. Aqueles homens, eles foram até o encontro dele, até a sua casa, o lugar onde ele habitava, e conseguiram mudar os pensamentos dele. Se ele tinha pensamentos que eram voltados ao Senhor, que eram voltados à eternidade, passaram a ser pensamentos terrenos. Ele passou a viver ali uma cegueira muito grande e deixou para trás tudo que ele vivia. Tudo que ele havia vivido com o nosso Senhor não serviu naquele momento. Mesmo sendo um profeta, mesmo sendo
um homem de Deus. E quando as coisas não vão bem nas nossas vidas, ou na vida de um servo, como Balaão, é preciso que o Senhor ele possa usar a jumenta. E quando o Senhor ele fala de usar a jumenta para advertir, é quando o Senhor ele usa a vida de um irmão, de uma irmã, a vida do ministério, para que possa corrigir o nosso caminho. E quando nós somos corrigidos, glória a Deus, porque o Senhor ele corrige os filhos que ama. O Senhor é um Deus que ele é um Pai presente. Ele está colocando o nosso curso de volta no eixo. Ele está colocando o nosso caminho, que às vezes pode se desviar para um caminho de salvação, para o caminho que Ele deseja nos conduzir, que é a eternidade, que é estarmos na Sua presença. Então, muitas vezes o Senhor, Ele vai falar através da palavra, Ele vai usar o ministério, talvez para numa assistência. E como é bom quando nós somos corrigidos, depois nós podemos falar, pastor, glória a Deus, eu estava realmente errando aqui, e agora eu consigo enxergar esse erro, minha vida espiritual ela está retomada, ela está de volta, eu consigo agora ter comunhão de novo com o Senhor. Que bênção que é quando o Senhor ele alerta e antecipa as coisas, e Ele traz uma bênção para as nossas vidas. Balaão, ele estava em cima da jumenta, e quando ele está em cima da jumenta, significa que ele se achou na posição de senhor, de senhorio. Ele estava por cima, ele se sentiu por cima. E muitas vezes isso pode acontecer. Nós não podemos nos achar senhores das nossas vidas. A nossa posição, ela não é de senhorio. A nossa posição é de servos. A nossa posição, ela é de humildade. A nossa posição é de aprendizado. É de entendermos que nós não somos nada, que é só pela graça que nós somos salvos. Nossa posição não é de senhores. A posição de senhor, essa posição, esse sentimento de senhorio que Balaão teve, fez com que ele espancasse a sua jumenta, um animal que esteve com ele o tempo todo. E isso para nós fala que quando nós estamos fora do Espírito, nos achando numa posição que não é a nossa, nós muitas vezes acabamos batendo, atingindo a obra que o Senhor gerou em nós, a obra do Espírito Santo. E isso nos leva a um caminho de morte, isso nos leva à destruição. A jumenta, ela fala da obra, da função da obra na vida do homem. Porque é a jumenta que conduzia Balaão no caminho. E é a obra que nos conduz no caminho da eternidade. Que nos conduz, todos os dias nós estamos aqui aprendendo pela manhã, na escola bíblica dominical. É uma condução do Espírito Santo para a eternidade, para nós um dia estarmos no céu, para aprendermos. Ela não nos leva para um caminho de morte ou de juízo. Ela nos leva sempre para um caminho de vida, se nós estivermos sempre em obediência. É muito importante isso, entender que Balaão, ele acabou indo para um caminho onde ele se machucou, onde cometeu erros, onde ele pecou contra o Senhor, porque ele desobedeceu. Havia uma ordem clara do Senhor, uma revelação clara. Você não vai com eles, não vai amaldiçoar o meu povo que é bendito. E Balaão, ele quis ir mesmo assim. Ele foi, ele fez por conta própria. Então, quando nós tomamos uma decisão por conta própria, não adianta acharmos que foi alguém que fez isso, que está nos atrapalhando, mas nós temos as consequências de tomarmos essas decisões, de não andarmos no Espírito. Por isso que o Senhor sempre nos ensina que é melhor obedecer e não desobedecer e pagar esse preço, acabar ficando de lado, acabar se sentindo mal, acabar quebrando a comunhão com o Senhor. Esse foi o erro de Balaão, por objetivos materiais, pela prata e pelo ouro. Mas como foi dito, há muitos motivos, há muitas naturezas, há muitos impulsos, há muitas coisas que podem nos afastar de Deus, de um caminho de obediência. E isso nos leva, quando nós começamos a desobedecer, a não ouvir a Deus, nos leva a uma perda de discernimento. Porque Balaão, um profeta,
um homem que ouvia Deus e tinha responsabilidade de passar aquilo que era de Deus, da parte de Deus para o povo, perdeu completamente o discernimento. Ele agrediu o seu animal, a jumenta, ele desobedeceu, ele andou num caminho errado, ele não viu a presença do anjo dando sinais, ele estava completamente fora do espírito e depois ainda queria voltar a profetizar. Mas, glória a Deus, porque a jumenta, esse animal, não queria a sua morte. Na verdade, foi a jumenta que salvou Balaão de caminhar para uma morte. E é a obra do Senhor, quando o Senhor fala de diversas formas, que tem evitado com que caminhemos para uma morte espiritual. No versículo 33, o último versículo que nós vamos compartilhar: porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Isso é o próprio anjo falando a Balaão, que se não fosse pela jumenta, se não fosse pelo animal que ele espancou, ele não estaria vivo. E se não fosse pela obra do Senhor, se não fosse pelo agir do Espírito Santo no meio dessa obra, que tem sido maravilhoso, nós não estaríamos com as nossas vidas espirituais, nós não estaríamos talvez nem vivos fisicamente, porque é a obra que tem nos mantido. A obra, ela tem sido tudo para nós. Muitas vezes o Senhor, ele nos orienta, ele nos repreende, ele nos ensina, nos exorta. O Senhor, às vezes, ele sempre vem ali preocupado com as nossas vidas. Às vezes a palavra é mais dura, mas tudo isso é para que nós possamos ter vida. É para que nós possamos continuar sempre em comunhão com o Senhor. Tudo isso para gerar vida em nós, não morte. A jumenta, ela não queria levar Balaão para um caminho de morte. Pelo contrário, foi pelo fato dela ver o anjo por 3 vezes que Balaão se manteve vivo. E assim é conosco. A obra, ela tem nos dado alegrias. Muitas vezes nós somos exortados, nós somos corrigidos, mas é para o nosso bem. É para que nós possamos continuar caminhando certo, caminhando da maneira como o Senhor deseja. Glória a Deus, porque nós temos sido beneficiados pelas bênçãos do Senhor. Assim como Balaão, ele teve o curso da sua vida corrigido, apesar da sua decisão errada, o Senhor, ele tem feito o mesmo conosco. Ele tem nos dado recompensas, ele tem nos levado a experiências maravilhosas. O Senhor, ele tem nos corrigido, ele tem acertado as nossas vidas. Ele fala a cada culto, ele fala através dos louvores, ele nos coloca num caminho de vida, ele abre os nossos olhos quando é necessário, porque esse é o Deus que nós servimos. É o mesmo Senhor que queria tratar ali com o profeta e levá-lo a entender que o caminho da desobediência, aquilo que tomou o seu coração, não era o caminho que ia levá-lo a uma vida. Pelo contrário, ele ia se apresentar ao rei de Moabe, ao rei Balaque, e ali certamente a sua vida estaria encerrada. Mas, glória a Deus que o Senhor enviou o seu anjo, e ali a jumenta, usou a jumenta, para que ele pudesse entender a importância de obedecer a Deus, de voltar à presença do Senhor. Glória a Deus, porque essa obra, ela tem zelado pelas nossas vidas. Essa obra, ela tem cuidado de nós. Nós estamos caminhando para 8 anos de obra, desde a fundação do templo, no dia 20 de 2013, do ano de 2013, 20 de julho de 2013, e desde então, essa obra, ela tem zelado por nós. Ela tem cuidado das nossas famílias, ela tem nos levado a um caminho de vida, de salvação. Ela acrescentou vidas. Desde então, muitas famílias que estão se salvando, que estão conhecendo ao Senhor. Ela tem nos levado a corrigirmos as nossas falhas, aquilo que nos afastam de Deus, a um caminho de obediência. Glória a Deus, porque essa obra, ela é maravilhosa e ela tem nos levado para a eternidade.
Glória a Deus. Vamos adorar ao nome do Senhor. Minha porção és tu, Senhor, e todo meu ser te darei com amor. Foi no teu falar que descobri que és tudo pra mim. És meu auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Na tua obra vou me dedicar e sempre te Quero ouvir tua voz em meu viver, pois quando tu falas, sinto gozo em meu ser. Tua destra é a luz que me conduz aos teus braços, meu Pai e Senhor. És meu auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Na tua obra vou me dedicar e sempre te amar. És meu auxílio, meu grande amor, e o meu tesouro és tu, meu Senhor. Na tua obra vou me dedicar e sempre te amar. E sempre te Glória a Deus. Nós estaremos orando ao Senhor. Convido os irmãos a fecharem os olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer, que o Senhor, Pai, sempre nos corrige, Senhor, para que nós venhamos a trilhar o teu caminho de salvação, caminho de vitórias, de bênçãos, e que o Senhor possa gerar em nós, Senhor, obediência, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, possamos, Senhor, estar sempre em comunhão com o teu Espírito Santo, sempre atentos ao teu falar, e que venhamos sempre que corrigidos, Pai, entender que é um gesto de amor, Pai, teu, é todo o teu cuidado, porque o Senhor nos ama, quer nos salvar, que assim, Pai, o Senhor possa guardar, Senhor, preservar cada família em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nos despedirmos, queremos convidar os irmãos a acessarem o site da igreja
igrejadiatospedra-viva.com, também as mídias sociais, onde há um conteúdo maravilhoso para as nossas vidas. E lembrar que hoje teremos culto presencial às 19h30, tanto em Santos como no Jardim Casqueiro. Os endereços estão abaixo, em Santos, na Júlio de Mesquita, número 166, e no Jardim Casqueiro, na Avenida Beira-Mar, número 249. E se você deseja ser assistido, deseja tirar uma dúvida, fazer um pedido de oração, pode entrar em contato através do número de telefone, do WhatsApp, que o Ministério estará prestando toda assistência à sua vida. Amém? Nós nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.